Pessoal, então, dando uma breve recapitulada sobre a nossa disciplina, sobre a disciplina de metodologia científica, eu comentei com vocês que a disciplina tem duas partes, né? Uma parte bem teórica e uma parte onde a gente vai aprender alguns pontos, bem na prática mesmo, sobre como fazer o projeto de apresentação do TCC. Então, na aula anterior, eu trouxe alguns exemplos práticos para vocês. Quando a gente estiver falando sobre aquela parte mais de formato, de pontos estruturais, né? De formato eu disse que eu não vou falar muito. A parte de formatação, eu vou jogar, na verdade, o manual do BM, lá na sala virtual. E se alguém tiver alguma dúvida em relação a formato, aí me pergunte. Mas no manual está muito mastigadinho. Eu comentei no nosso primeiro encontro que não é uma disciplina que a gente vai ficar se preocupando com margens, com espaçamento, nada disso. A gente está aqui para estudar o método científico, como o nome da disciplina propõe, né? Metodologia científica. Então, já tivemos uma parte mais teórica, tivemos uma parte mais da estruturação do projeto, e hoje vimos essa parte bem teórica, né? Definimos projeto, mostrei a estrutura para vocês de um projeto de pesquisa. Essa estrutura para o curso de fisioterapia, ela é personalizada, porque ela é uma adaptação, como está aí no slide, da ABNT com o roteiro que o CEP do BM pede. Então, é preciso fazer essa adaptação. Em outras palavras, no projeto que vocês vão apresentar, ou nesse projeto que eu estou trabalhando com vocês, já tem alguns pontos aí que o CEP solicita na hora de avaliar um trabalho, porque o trabalho de vocês vai para o CEP e ele só pode ser iniciado depois que houver a aprovação do CEP. Então, eu entendo que é de extrema relevância a gente analisar esses pontos, né, bem detalhadamente, do que os pareceristas do Comitê de Ética em Pesquisa analisam num trabalho. Então, me comprometo a trabalhar isso com vocês. Aí coloquei os pontos, né, específicos que o CEP analisa. Mais para frente, não hoje, vamos analisar esses pontos. E aí trabalhamos toda aquela parte, eu falei para vocês, né, uma parte bem didática, começando bem do começo, capa, folha de rosto, título, como fazer um título, como é um título de um trabalho científico, como elaborar um título de trabalho científico, o que é delimitação e clareza, que são duas características de um título de uma pesquisa científica, né? Coloquei alguns títulos de trabalhos do curso de fisioterapia, trabalhos anteriores, né? Trabalhamos um pouquinho a introdução, é aí que eu passei o trabalho para vocês, né? O exercício, na verdade, um exercício para a gente tentar já começar a pensar em alguma coisa de título, embora muitos acreditem que seja cedo, né? Trabalhar a questão do tema e do título, mas no meu entender, pelo menos o tema, eu acho que vocês já precisam começar a definir e amadurecer, tá? Essa é uma fala, eu estou falando aqui, estou me referindo aqui àqueles que não têm nada mesmo ainda, nenhuma ideia. Tá? Alguns colegas perguntaram, eu falei do Pedro, aquela base de dados em fisioterapia, vale a pena fazer uma investigação por lá, olhar no índice de pesquisas
filtrem por ano, né? Coloquem lá 2020, 2021. O que está se pesquisando em fisioterapia nesses anos mais recentes? E aí vai vir lá uma enormidade de trabalhos, né? Não sei se foi com a turma de vocês que eu fui no laboratório de informática, nós acessamos o Pedro, eu não lembro, Foi mas nossa turma, sim. foi, né? Então, Professor, aproveitando, tem 4 alunos pedindo para poder a senhora aceitar. acabei de autorizar aqui, obrigado, tá? Então, naquela aula, não sei se deu para reparar a quantidade de pesquisas que são adicionadas por dia na plataforma, né? Então, a área de fisioterapia é uma área em que se pesquisa muito, é uma área que está pesquisando cada vez mais, né? E vocês vão fazer parte disso. Eu tenho certeza que, conhecendo a turma de vocês, que tem trabalhos que vão ser apresentados, não apenas para a obtenção do título de bacharel em fisioterapia, mas vão ser trabalhos que vão ser publicados também. Eu tenho certeza disso. Vão ser trabalhos com qualidade e rigor científico para ser publicado. Então, o exercício 1 a gente marcou para dia 9, né, de abril. Aí viemos falando de introdução, a justificativa, dei uns bizus aí para vocês de como montar, como é uma justificativa de um trabalho científico. Fiz uma diferenciação entre justificativa e motivação para o tema. Isso é interessante, foi interessante a gente colocar isso também, até no momento em que vocês estão definindo o tema, né? Então, é claro que há uma motivação para o tema, sempre há uma motivação para o tema, mas essas duas coisas são diferentes. Quando você vai montar uma justificativa de um trabalho científico, você tem que se pautar em alguns outros parâmetros e critérios, não apenas motivação pessoal. Então, falamos sobre isso. Falamos bastante sobre o problema de pesquisa, um ponto importante e fundamental para o projeto de pesquisa. Dependendo dos orientadores, dependendo do orientador que você escolher, ele vai exigir que você trabalhe o problema de pesquisa, inclusive no artigo que vai ser escrito, tá? Não são todos os orientadores que pedem o problema de pesquisa no artigo, esse é um ponto mais do projeto, mas alguns orientadores gostam de trabalhar a problemática de pesquisa, né? A questão de pesquisa, problema, pergunta de pesquisa, eles fazem questão que esteja também no artigo final que é defendido. Então, falamos bastante sobre o problema de pesquisa, hipótese, né, que eu chamei aqui, na verdade, gosto de trabalhar com o termo suposição, é um termo mais novo, mas quem quiser usar o termo hipótese não está errado, muito pelo contrário, muita gente ainda usa problema de pesquisa e hipótese. Então, conversamos bastante sobre isso, dei aí alguns exemplos, conversamos sobre como formular o problema de pesquisa, e viemos até aqui, né? Hoje, vamos abordar aquela parte ainda mais teórica da disciplina. Vamos ver sobre pensamento científico e método científico, né? Bom, o que a gente vai conversar hoje? No BM, eu tenho trabalhado desde 1996 com essa parte de pesquisa, não somente ministrando essa disciplina de metodologia científica, né, em vários cursos, não só na fisioterapia, mas na farmácia também, na enfermagem já ministrei essa disciplina, em vários cursos de pós, enfermagem do trabalho, enfermagem obstétrica, psicomotricidade, vários cursos de pós, né? Então, toda essa experiência, vendo tantos trabalhos desenvolvidos,
na verdade, vão consolidando a importância dessa disciplina. Nós vamos falar até um pouquinho sobre isso também. Por que que as universidades, todas as universidades e todos os cursos, por que que tem que ter essa disciplina de metodologia científica? Bom, então, a minha atuação também tem a ver com a coordenadoria de pesquisa, né, na comissão de pesquisa do BM. Atualmente não faço parte da comissão de pesquisa, mas fiz parte de 1996 até 2014. E o que foi produzido, tanto na coordenadoria de pesquisa quanto na comissão de pesquisa, levou inclusive à necessidade de se publicar. Eu assessorei também o Programa Institucional de Apoio à Pesquisa do BM, onde nós recebemos muitas pesquisas. Enfim, o que eu estou querendo dizer, gente? A nossa instituição UBM, embora seja uma instituição privada, porque é importante eu falar isso, porque muita gente, quando você fala, estou estudando metodologia científica, estou dando entrada numa pesquisa, muita gente, mas pesquisa não é só em federal? Não. A federal, são modalidades diferentes de pesquisa. As federais atuam com pesquisa básica, que é aquela pesquisa de laboratório mesmo, é aquela pesquisa que vai lá na célula tronco do assunto, seja ele de qual área for, enquanto as particulares trabalham com pesquisa aplicada, que é o nosso caso. Nós vamos trabalhar com pesquisa aplicada. O que é pesquisa aplicada? Nós vamos aplicar algo que já foi desenvolvido na pesquisa básica, digamos assim. Igual os sarcômeros musculares, né? Os sarcômeros, quem descobriu essa unidade do músculo foi uma federal, né? Quem começou a pesquisar essas unidades do músculo, sarcômero, foi uma federal brasileira. E hoje nós trabalhamos muito nas instituições particulares, né? Trabalham demais com a pesquisa aplicada. Quando você está fazendo alguma pesquisa, quando você propõe um TCC voltado para alongamento, para condição muscular, para qualquer pesquisa sobre questões musculares, condições musculares, você vai trabalhar, inevitavelmente, com o conceito de sarcômero, né? Então, as federais se ocupam da pesquisa básica e as particulares, e aí está incluído o BM, trabalha com outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa aplicada, essa diferenciação de pesquisa. Mas nós fazemos pesquisa, né? E como eu disse, a gente sentiu a necessidade de publicar, de veicular tudo aquilo que era produzido dentro do BM. E isso foi feito com a criação da revista científica do BM. Participei também da criação dessa revista, fui editor por muito tempo, também saí agora recentemente. É uma revista já pensando em publicação, hein, gente? Já pensando que realmente vocês vão publicar o artigo que vocês vão defender lá no finalzinho do 10º período. A revista científica do BM é uma revista que está hoje inserida na lista Qualis, que é uma espécie de elite, né, das revistas, uma espécie de selo de qualidade das revistas, né? Então tá aí um veículo para se publicar. Por que publicar, gente? Porque o conhecimento científico, nós vamos falar um pouco sobre isso, o conhecimento científico ele tem que ser visto, ele tem que ser disponibilizado para a sociedade, ele tem que ser disponibilizado para a comunidade científica. Você faz um trabalho, como o que vocês vão fazer para defender, e esse trabalho, quando publicado, ele permite que outros fisioterapeutas
tenham acesso ao conhecimento que você desenvolveu e discutam esse conhecimento que você desenvolveu. Né? Discutam, eles vão discutir, vão questionar, isso tudo ajuda no desenvolvimento da nossa profissão enquanto ciência. Né? A publicação, o fato de você publicar os resultados de pesquisa, como a gente viu lá na aula do Pedro, isso aí aumenta muito o rigor científico de uma determinada área, de uma determinada profissão, consolida a profissão como ciência. Então, por isso que eu estou enfatizando, frisando muito essa questão de publicação, tá? É óbvio que vão ter aqueles alunos, tem aqueles alunos que têm mais facilidade para escrever e tem outros que não têm esse perfil, por vários motivos, né? Tem gente que não gosta mesmo de escrever. Mas, volto a dizer, principalmente aqueles que querem seguir na carreira acadêmica, né, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, quebre essa limitação, quebre essa barreira. É preciso, quando você pensa em pesquisa, é preciso publicar. Então, a publicação a gente publica não só para tornar disponível à sociedade os resultados da nossa pesquisa, mas para que outros pesquisadores também possam discutir os nossos resultados. Trabalhei também no Comitê de Ética em Pesquisa, falei para vocês, né, que eu participei da criação e credenciei o Comitê de Ética no Ministério da Saúde. O nosso Comitê de Ética hoje, ele está cadastrado no Ministério da Saúde e na CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E é um comitê que analisa todas as pesquisas realizadas com seres humanos e animais, e é por isso que o curso de fisioterapia está sempre enviando trabalhos lá para o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, inclusive, dependendo da metodologia que vocês forem usar, nós estamos vivendo um momento totalmente excepcional, um momento de pandemia, que impede, muitas vezes, um estudo de caso, impede, muitas vezes, um ensaio clínico, onde você tem que juntar 2 grupos de pessoas, né? Nós estamos vivendo um momento em que a gente não pode aglomerar. Então, é um momento que talvez, já aconteceu isso na turma passada, talvez alguns professores vão privilegiar a revisão de literatura. É por isso que eu vou conversar bastante com vocês também sobre isso. Como fazer uma revisão de literatura. Porque as revisões de literatura não precisam passar pelo CEP. O CEP só Professor, avalia pesquisa. Oi? uma dúvida, e estudo de caso? É porque na aula Então, passada eu não pude estar presente, então não sei se o senhor chegou a comentar. estudo de caso vai depender muito. Por exemplo, eu orientei um rapaz, eu orientei um aluno na turma que se formou, e estava tudo prontinho para o estudo de caso dele. Ele ia fazer um estudo de caso com um paciente apenas com doença rara, e depois de duas ou três intervenções, a gente teve a pandemia, e aí o paciente não quis mais, e foi até aconselhável, né? No final eu entendi que não valeria a pena correr esse risco do aluno estar lá com o paciente, né? Paciente com uma doença autoimune, ou seja, totalmente dentro do grupo de risco. Então, vai depender muito do estudo de casos. Vai ter que analisar, comitê de ética vai analisar também. Dependendo das normas e do protocolo adotado, se for bem rígido, bem severo, eu acho que é possível fazer sim, tá? Tá Mas bom, vamos ver o que obrigada. vem pela frente, vamos ver essa questão da vacina aí. Uhum.
Agora com idosos, por exemplo, né, pelo menos aqui em Barra Mansa, na nossa cidade, Barra Mansa e Volta Redonda, né, os dois estão vacinando vários idosos, já é um grupo que, embora ainda esteja no grupo de risco, a gente já passa a ter um pouco mais de segurança para trabalhar com essa turma presencialmente, né? Sim. Enfim, é um momento excepcional, né, que a gente está vivendo. Bom, gente, mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Por que eu estou colocando toda essa questão aí de órgãos, de comitês organizados de pesquisa? Durante todo esse tempo trabalhando com pesquisa, inevitavelmente a gente acaba participando de muitos debates, né, sobre ciência e sobre método científico. E com isso eu chego, é uma conclusão minha, eu chego à conclusão de que muita gente hoje diz que faz ciência, diz que faz pesquisa, mas sem dar a mínima para a metodologia científica, para a metodologia da pesquisa. Pode parecer que eu estou puxando brasa para a sardinha da disciplina, né? Mas vocês vão entender que não é isso. O que eu estou querendo dizer é que existe uma forma, aí já estou entrando no slide, né? Ou formas de se fazer pesquisa. Em algum momento de sua história, a humanidade sentiu a necessidade de se ter uma metodologia para se fazer ciência. Uma metodologia científica que vai possibilitar que a gente saia do campo da ilusão e vá para o campo do conhecimento real, verdadeiro, como a gente viu lá no mito da caverna de Platão, né, no nosso primeiro encontro, onde o cientista desenvolve toda uma teoria sobre a vaca, ele lá dentro da caverna vê a sombra da vaca, elabora toda uma teoria sobre a vaca sem nunca ter visto a vaca. E o que aconteceu foi que o ser humano cansou de experiências desse tipo e passou a sentir a necessidade de explicar de forma lógica, de forma coerente, os fenômenos que o cercavam e interferiam na sua vida. Porque até então, quem explicava os fenômenos que intrigavam a humanidade? A igreja, né? Então, repetindo, houve um momento na história da humanidade em que ela sentiu a necessidade de explicar as coisas à sua volta sem essa influência da igreja. E aí, quando a gente for falar de conhecimento, a gente vai falar do conhecimento empírico, né, do senso comum, que é o conhecimento popular, vamos falar do conhecimento filosófico e vamos falar também do conhecimento teológico. Então, quando eu falo de igreja, não estou falando de denominação nenhuma, né? Mas a igreja, o conhecimento teológico, ele predominou numa certa época da história da humanidade. E a humanidade foi cansando de ver as coisas explicadas apenas sob o ponto de vista do conhecimento teológico, né? E isso aconteceu especificamente na época da Renascença. Estou falando aqui do Renascimento, né? Esse cansaço da humanidade com o conhecimento teológico, ele aconteceu de forma mais dramática na Renascença, que foi um movimento humanista, né, como todo mundo sabe, que explodiu na Europa, que implicou em grandes mudanças no mundo todo. E a principal mudança que a gente pode apontar foi em relação à forma de se fazer ciência. Antes da Renascença, tudo gravitava ao redor da igreja, todas as atividades humanas gravitavam, eram controladas, digamos assim, pela igreja. Não só a ciência, mas as artes, a economia, a política, tudo girava e gravitava ao redor da igreja. Então é muito interessante quando a gente lê algumas coisas sobre a história da humanidade na Idade Média, né? Essa influência que a igreja tinha em tudo. A gente percebe isso nas artes, né? As artes na Idade Média eram sempre a mesma coisa, né? Sempre o artista sempre projetava ou cenas bíblicas, ou a figura de um papa, ou a figura de um cardeal, né? Da mesma forma que a economia, né? A economia também era muito controlada pela igreja. Havia um controle da igreja diretamente na economia.
Antes da Renascença era proibido lucro. Na época a gente dizia, a igreja dizia que não podia ter lucro. Era pecado, era proibido o lucro. E alguns estudiosos defendem até que o povo nem sofreu muito com isso, porque naquela época o cenário político-econômico era muito bem delimitado, né? Só existia a aristocracia, que eram os reis e a corte, os padres, que viviam de mamar nas tetas da corte, e havia o povão miserável e pobre, que nunca iria subir a categoria de aristocracia. Ou seja, o sujeito na Idade Média que nascesse na miséria, ele com certeza ia morrer na miséria. Mas a partir da Renascença nasce o conceito capitalista, onde cada um pode subir na vida a partir do seu próprio esforço, o lucro passou a ser permitido, e aí vários e vários modelos econômicos foram se estabelecendo, né? Então, gente, a ciência, nós colocamos aí duas atividades humanas, né? A arte, a economia, a política também, era muito controlada pela igreja na época, e da mesma forma, a ciência, né? Com a ciência aconteceu a mesma coisa. Com a chegada da Renascença, a ciência se libertou do cabresto que a igreja colocava nela. Parece estranho, mas era a igreja que dizia à ciência como fazer ciência. Coitado do Da Vinci, vocês vão lembrar, né? Ele foi dizer que a Terra era redonda, Galileu também. Eles quase foram queimados vivos. Então eles tiveram que abandonar aquela sua suposição, aquela hipótese, e aceitar aquela verdade que a igreja estabelecia de que a Terra era plana. Então, e hoje em dia tem gente que acredita que a Terra é plana. Da Vinci, Galileu devem estar se revirando no túmulo. Então, a Renascença, então, gente, ela libertou a ciência do domínio da igreja. A partir dali, o ser humano estava livre para encontrar explicações científicas para muitas coisas nesse mundo que o intrigavam. Então, por que essa história toda? Os fundamentos que nós temos hoje de metodologias da pesquisa, gente, pode até parecer uma coisa chata, mas se a gente acompanhar a história da humanidade, a gente vai ver que isso foi uma conquista maravilhosa do ser humano, né? Pensem bem, houve um momento na história, um momento específico na história em que o ser humano sentiu a necessidade de elaborar suposições e hipóteses dentro de uma metodologia científica a fim de resolver os seus problemas. Então, aí sim que eu vou falar, né, a pergunta que eu fiz logo no início, por que essa disciplina nas universidades? Em qualquer universidade, em qualquer curso, em qualquer matriz curricular, de qualquer área, vocês vão encontrar a disciplina de metodologia científica. Por quê? Porque no ensino em nível superior é onde se faz ciência. E para fazer ciência é imprescindível aprender o método científico. Então, como eu disse, muita gente hoje diz que faz ciência, diz que faz pesquisa, mas sem respeitar e sem tratar com seriedade a metodologia científica. Como eu canso de ver pesquisadores escrevendo artigos supostamente científicos, mas que são totalmente equivocados sob o ponto de vista científico, né? Eu gosto muito de trabalhar com análises de artigos, análise de pesquisas, né? A gente, inclusive, vai fazer isso. A gente vai trabalhar essa questão de análise de um artigo, que vai ser nossa prova, na verdade, tá? Da N1. Nossa prova na N1 vai ser... Eu vou mostrar para vocês depois como que vai ser o roteiro. Futuramente eu mostro para vocês. Mas mostra o tanto de trabalhos totalmente equivocados sob o ponto de vista metodológico que são publicados, por isso que eu acho que vocês têm que... Eu acho que vocês precisam pensar em publicação. É tanta coisa ruim que é publicada, e os trabalhos do curso de fisioterapia no BM são trabalhos de alto rigor científico. Eu disse para vocês, né, usei um termo, que o que a gente vai querer é um trabalho honesto. E os trabalhos da fisioterapia, todo mundo, eles são muito elogiados, né? Todo mundo elogia
o nível dos trabalhos, são trabalhos honestos, né, muito bem ajustados sob o ponto de vista metodológico. Esse é um cuidado que todos os professores orientadores eles têm, especialmente no curso de fisioterapia. Não é um privilégio de todo curso, não é um privilégio de toda instituição. Muita gente hoje diz que faz pesquisa, mas que não dá a mínima para a metodologia de pesquisa. Então, especialmente vocês que vão começar uma pesquisa científica para escrever um TCC, especialmente vocês não podem fazer um trabalho e dizer, olha, isso ocorre por causa disso, disso e disso. Você não pode afirmar nada se você não seguir um método científico adequadamente. Para eu chamar um conhecimento de científico, obrigatoriamente eu tenho que ter usado o método científico, que é composto por regras, procedimentos e vários protocolos, né, como a gente está vendo aí nos pontos estruturais do trabalho. Professor, enfim, pois não. Dentre esses métodos aí científicos, tem a sua confiabilidade? Tipo assim, tem a revisão sistemática, aí tem a revisão de literatura, estudo descritivo, análise, essas coisas. Tem a sua, tipo uma pirâmide? Tem tipo, qual é mais confiável, qual é Isso, menos confiável? isso, nós estudamos, muito bem colocado, Bernardo. Nós estudamos na disciplina de fisioterapia baseada em evidência sobre os níveis de evidência, né? E a gente viu que a revisão sistemática que você está colocando aí é o maior nível de evidência. É o maior nível de evidência. O estudo de caso já tem um nível baixo de evidência. Por quê? Você vai pegar um indivíduo, então você vai conseguir um resultado que você não pode extrapolar, você não pode. Ele tem valor sob o ponto de vista de ineditismo. Eu, por exemplo, eu uso estudos de caso com esse fim, né? Às vezes eu observo algum determinado fenômeno que foi muito pouco pesquisado, e aí cabe sim um estudo de caso. Só para vocês terem uma ideia, né? A microcefalia, que foi aquela microcefalia devido à zika, à chikungunya, né? Foi um relato de caso, foi um estudo de caso que uma médica brasileira fez, e foi um dos primeiros estudos que abordaram essa questão, assim como a AIDS, né? A AIDS foi um dos primeiros, o primeiro estudo feito sobre a AIDS, sobre os sinais e sintomas, foi um estudo de caso. Mas, de fato, quando a gente quer montar um estudo com real valor de evidência científica, e isso é fundamental, né, para a gente afirmar qualquer coisa, a gente precisa seguir algumas normas, como, por exemplo, amostra boa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre amostra. Então, numa revisão sistemática, por exemplo, quantos artigos eu avaliei? Né? Porque a revisão sistemática que o Bernardo está dizendo é uma revisão de literatura, mas onde você não pega um assunto e escreve aleatoriamente sobre ele. A revisão sistemática, você pega estudos de campo, pesquisas de campo, inúmeras pesquisas de campo, e discute os resultados que os autores encontraram. Por isso que ela é muito relevante. Né? Você pega uma gama de estudos, um grupo grande de estudos, e discute ali, e chega a uma determinada conclusão com base nos resultados daquele estudo. Então, isso tem um valor muito grande para a área da saúde, principalmente, né, as revisões sistemáticas. Mas, de toda forma, elas também precisam, elas têm um método científico para serem aceitas. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão da amostra, que é um dos critérios para se fazer uma boa pesquisa, seja ela de campo, ou seja ela de revisão sistemática, né? Vamos falar sobre viés de pesquisa. Isso também é um assunto interessante que vocês têm que começar
a pensar também na pesquisa, certo? Mas vamos em frente. Respondido, Bernardo? Mais alguma dúvida? Não, professor, show de bola, show de bola. Deu norte aqui já. Beleza. Ô, professor, Pois não. em questão do viés, Fernando, fala, Fernando. em questão do viés, pode haver vieses em artigos confiáveis, em bases de dados confiáveis, como PubMed, Pedro, assim? Ou não? Então, a PubMed, o Pedro, as bases de dados, né? Geralmente eles fazem um filtro muito grande de trabalhos é uma seleção muito criteriosa para um trabalho chegar lá, tá? Eu tenho minhas bases de dados preferidas. Uhum. A Cielo, por exemplo, vem me decepcionando bastante. Vou confessar para vocês isso, tá? Uhum. Porque é uma coisa que a gente não pode também ignorar, é que no Brasil tem, não só no Brasil, né? Falando, a gente tá depreciando o país, mas outros países têm muito isso, né? Aquela coisa do cara pagou, publicou, né? Ainda tem muitas revistas assim. A revista cobra lá 2.000, 3.000 reais para que eles colocam como análise, né? Custo de análise, que é para pagar parecerista, não sei o quê, mas na verdade é um grande comércio. E uma vez que o cara paga, uma vez que ele pagou, tem revistas que, de forma muito antiética, apenas porque o indivíduo pagou, eles publicam aquele artigo. Então é por isso que a gente acaba encontrando artigos enviesados, mesmo em bases de dados parrudas, né? Aquele artigo que eu trouxe para vocês, né, da Cielo, é um caso desse, né? Ele é todo enviesado, né, sobre a clima organizacional em hospitais. Acho que foi na aula anterior que a gente viu, né? Então é comum sim, Fernando. Mas tem o Pedro, por exemplo, ele é bem rigoroso. Se encontrar, se passar alguma coisa é porque foi realmente uma distração. A Bireme, né? O banco de dados da CAPES, que é de mestrados e doutorados, também me decepciona um pouco, já encontrei coisa ruim lá. Mas essas da área de saúde, Cochrane, também é outra base de dados muito boa. Uhum. A área da saúde, ela está muito bem servida de base de dados. Outras áreas estão sofrendo muito com isso. Mas, geralmente, a nossa área, né, a área da saúde, de uma forma geral, geralmente a gente encontra muito mais trabalhos bons do que ruins, certo? Sim. Beleza, professor. Obrigado. Então, vamos em frente. Então, o que eu chamo de método? Estou falando de método científico. Como funciona o método científico, né? Bom, o método científico, ele trabalha basicamente com informações, né? Com dados. Então, dependendo do tema que você vai definir, você precisa começar a pensar nos dados que você quer colher. Seja dados antropométricos, né? Dados de amplitude de movimento, sejam dados epidemiológicos, né? De quantos indivíduos têm lombalgia na região sul-fluminense, né? Qual a incidência e prevalência de lombalgia na região sul-fluminense. Então, vai depender muito do tema, do seu tema, mas, de qualquer forma, no método científico, você trabalha inicialmente com dados. Uma vez que esses dados são obtidos, eles são analisados, são interpretados. Então, o método científico ele funciona assim. Eu visualizo um local, ou um indivíduo, um grupo de indivíduos, onde eu posso coletar dados, arrumo um jeito de coletar esses dados, analiso e interpreto esses dados, e a partir do momento que eu consigo criar uma relação entre eles, eu criei uma hipótese ou uma suposição, que é uma nomenclatura que está sendo muito utilizada hoje, como eu disse.
Logo depois de criar uma hipótese, eu posso fazer predições baseadas nessa hipótese, e por fim, eu posso fazer uma experiência, um experimento, para ver se a coisa realmente funciona ou não, para ver se a minha hipótese é falsa ou verdadeira. É assim que funciona o método científico, tá? Então, eu trouxe aí uma figurinha. Não sei se eu gosto muito de projetar essa figura. Não sei se eu já projetei para vocês essa figura. Já sim, professor. Pois é, então. Isso aí, se a gente for analisar o enunciado dessa figura aí, o cara propõe tipo um experimento científico, né? Ah, o pãozinho francês com manteiga sempre cai com o lado da manteiga virado para baixo. A gato também, os gatos caem de cabeça para baixo, sempre não, jamais caem de cabeça para baixo, sempre caem de pé. E aí ele propõe um experimento, né? Amarrar um pão francês no lombo do gato, jogar o gato para cima, ler, ele vai flutuar. Por que eu gosto de trazer essa figura? Justamente para a gente questionar a questão de um trabalho aparentemente bem feito, muito bem escrito. Às vezes a pessoa escreve muito bem, mas metodologicamente esse trabalho está cheio de viés, né? Tá lotado de viés. E está inadequado sob o ponto de vista metodológico. Então, gente, um dos pontos que a gente vai abordar muito a questão da amostra, né? Agora é o momento de falar de forma muito específica e muito aprofundada sobre a amostra. E aí eu trouxe aí 3 autores para definir o que é a amostra. Um conceito muito conhecido, acho que a gente já conversou também sobre a amostra, né? Mas agora é o momento. Tá? A gente vai ter que começar a entender esse conceito. Vocês vão ter que ficar com esse conceito muito bem assimilado para conversar em alto nível com o orientador de vocês, né? A amostra, segundo Gil, uma pequena parte de elementos que compõem uma população universo. Tem uma outra definição aí, um conjunto de membros que possibilita o conhecimento do todo. Dennke e Daviá, 2 autores também de metodologia. Ou amostra, também definindo aí, um pequeno número de elementos utilizados como representação de um número significativamente maior. Então, o conceito de amostra é bem aceito, né? É bem popularizado, tenho certeza que todos vocês entendem o que é amostra. A gente vai começar aí, a gente passou, né, na verdade, por um pleito pelas eleições, né, onde foram eleitos prefeitos e vereadores, e as pesquisas eleitorais, elas trabalham com amostra. Em outras palavras, eles não avaliam, eles não entrevistam a população toda. Eles pegam um pequeno número, que é a amostra, e com essa amostra acaba dando mais ou menos ali um cenário do que é muito parecido com o que encontraria se investigasse a população toda. É por isso que ela possibilita a realização da pesquisa em menor tempo com nível de erro mínimo. Sua forma de coleta deve estar bem definida. Aí eu estou falando da amostragem, que é outra coisa que se confundem muito, até mesmo em ambiente de universidade, né? A amostra é uma coisa, a amostragem é outra. Então é comum a gente ouvir a pessoa falar assim, qual foi sua amostragem? Ah, eu utilizei 62 indivíduos. É um erro, né? Isso, o número absoluto, na verdade, é a amostra.
A amostragem é a maneira de escolher os elementos para compor uma amostra. E a amostra ela deve ser representativa. Ou seja, eu não posso trabalhar com uma... Eu posso pegar a amostra, mas ela tem que ser representativa, porque senão ela dá um resultado muito irreal daquilo que é, na verdade, a pesquisa na população toda. Querem ver um exemplo de amostra mal colocada, né? É até um exemplo bom de viés também. Teve uma eleição nos Estados Unidos em que houve um erro gritante de uma das agências de pesquisas eleitorais, porque era numa época em que o telefone estava sendo comprado e produzido em escala industrial, né? Ou seja, estava se popularizando o telefone de uso doméstico, né? E antes do telefone, as pesquisas eleitorais eram feitas como? O cara tinha que sair com um bloquinho na mão, ainda hoje é feito assim, né? Mas usam muito o telefone. Mas naquela época, isso foi década de 60 ou 50, eu acho. Naquela época, como estavam popularizando o uso do telefone, alguém teve a feliz ideia de fazer a pesquisa eleitoral por telefone. E aí gostaram, né? Acharam uma boa. Ah, beleza, a gente não precisa sair para a rua, não precisa se desgastar, vamos fazer por telefone. E aí fizeram a pesquisa por telefone, e aí no final da pesquisa deles dava lá um candidato, um certo candidato, com 40 pontos percentuais à frente do segundo. E quando veio a eleição, esse candidato, que a agência mostrou que seria o vitorioso, ficou, na verdade, em quarto lugar. Qual foi o grande problema? Um dos problemas é que, mesmo com larga escala de produção, a amostra foi pequena, porque eram poucas as pessoas que podiam ter telefone em casa. Então, eles fizeram lá uma pesquisa por telefone, mas foi uma amostra pequena, que não foi representativa, e ainda implicou num viés, que nós vamos falar mais à frente o que é. Implicou num viés, porque só quem tinha telefone naquela época era o público de classe A, o público, população rica, né, do país é que tinha telefone. E esse candidato era o candidato da elite, era um candidato rico, mas não era o candidato do povão, que é quem faz os candidatos ganharem eleições, né? Então, essa é a importância da amostra. E na área da saúde, da mesma forma, né? Eu falei aqui de lombalgia, trabalhos hoje aceitos de lombalgia são trabalhos com 2.000 indivíduos, 3.000 indivíduos. Aí vamos falar também de trabalhos longitudinais, que é outro aspecto, outro parâmetro para eu desenvolver uma pesquisa, né? Então, trabalhos longitudinais na fisioterapia, trabalhos que envolvem a parte respiratória. Agora, então, agora é o momento também de fazer pesquisas sobre a parte respiratória, né? Muita gente abordando a questão das sequelas da Covid, o pós-Covid é uma realidade hoje na pesquisa, né? Mas com certeza já estão pensando em trabalhos longitudinais, que é o quê? São pesquisas de 8 anos, 10 anos, que têm um alto valor científico. Por quê? Porque você acompanha o indivíduo, né? Você acompanha o indivíduo. Qual que é um viés importante quando você faz um trabalho transversal e não longitudinal? Trabalho transversal o quê? Vamos pegar um grupo de fumantes e vamos analisar como que está a capacidade respiratória deles, vamos analisar vários níveis respiratórios. Na pesquisa transversal, você vai pegar ali um retrato, um recorte
né? Às vezes você vai pegar ali fumantes que já não são fumantes, na verdade, né? Eles pararam um tempo, ou estão tentando parar, né? Já o estudo longitudinal, ele acompanha o cara desde o momento em que ele estava começando a fumar e vão acompanhando, até o momento em que se instala uma doença ou se percebe que ele teve alguma disfunção, né? Então, trabalhos longitudinais, eles trabalham tanto com amostras muito grandes, né? Amostras muito representativas, como também um tempo muito propício para que fenômenos ocorram e sejam observados. Mas a questão da amostra ela é fundamental, tá? Fundamental ter uma amostra representativa. E aí eu coloco os tipos de amostragem, né? A seleção ao acaso e a seleção intencional. A gente trabalhou também um pouco desse conteúdo, né? A seleção ao acaso, esse autor aí está dizendo que ele assegura uma considerável representatividade. O que é a seleção ao acaso, gente? Vamos supor, vamos dar como exemplo uma pesquisa numa fábrica, uma pesquisa lá na Volks, né, montadora. São quantos trabalhadores na linha de produção? São 400 trabalhadores. Aí eu estabeleço lá uma amostra, né? Vou trabalhar com 120 trabalhadores. E escolho esses 120 aleatoriamente. Então, esse slide está dizendo que a amostragem probabilística, uma vez que você defina que uma amostra ela é representativa, você tem uma precisão muito grande na sua pesquisa. E aí pergunta, gente, já trabalhamos isso, mas vamos ver se vocês lembram ou já esqueceram. Como é que eu defino que uma amostra é representativa? Pergunta. Vamos lá, quem responde? Como que eu faço para dizer que uma amostra é representativa? Vocês têm essa informação, hein? Ninguém? Vejam bem, isso que eu vou dizer é principalmente para aqueles que vão trabalhar com amostra. Como eu disse, nós estamos num momento excepcional em que até coletar amostras relevantes está difícil, né? Mas vejam bem, pensando em trabalho com rigor científico, trabalho validado, trabalho que vai ser aceito para publicação. Para eu definir se uma amostra é representativa ou não, eu devo lançar mão, eu devo buscar o conhecimento da bioestatística. Acho que é uma disciplina que vocês tiveram também. Então, não pense assim, poxa, são 400 indivíduos o universo, né? Para eu definir uma amostra, eu preciso saber qual é o meu universo. Né? O universo é o total ali de população. Vamos pegar o exemplo dos trabalhadores lá na montadora, né? São 400 indivíduos na linha de produção. Acho que eu vou pegar 200, né? Metade já tá bom. Mas eu preciso de uma fórmula bioestatística que me diga que esses 200 são representativos, tá? Então, no seu trabalho, não coloque simplesmente que foi pego, foi coletado dados de metade da população, metade do universo, não. Você coloque uma fórmula bioestatística e você vai ser um parágrafo que você vai escrever da seguinte forma. Segundo fulano de tal, o bioestatístico, né? A amostra do presente trabalho, a amostra da presente pesquisa é representativa conforme a fórmula amostral descrita abaixo. Aí pode até colocar lá a formulazinha amostral, né? Então, esse é um ponto
ponto da amostra que eu quero que vocês entendam, anotem, assimilem, tá? A amostra, ela é amparada na bioestatística. Eu não pego aleatoriamente a amostra. Aleatório é a amostragem, né? A amostragem aleatória, tá? Mas a amostra, ela tem uma precisão que só a bioestatística pode dar. Ok, gente? Compreenderam? Ok, professor. Vamos em frente. Mas tem uma outra amostragem, né, que é a não probabilística, também chamada de seleção intencional. E aí o Gil, né, outro autor, está dizendo aí, é recomendável que a amostra não seja selecionada de acordo com procedimentos rigidamente estatísticos. Olha ele, olha o Gil questionando o outro autor que acha que a amostra tem que ser probabilística. Aí o Gil diz que o critério de representatividade deve ser mais qualitativo do que quantitativo. O mais recomendável é a utilização de amostras não probabilísticas selecionadas pelo critério de intencionalidade. E aí vamos para o exemplo que aí a gente compreende melhor, né? Olha esse exemplo aí. Deve ser realizada uma pesquisa junto a mulheres em idade de ter filhos. Como não existe uma lista delas, o pesquisador precisa operacionalizar a população. Ele tem que definir a idade de ter filhos, utilizando algum parâmetro, e com isso definir a lista de mulheres. Então, gente, a amostragem intencional é isso, né? Se o objetivo da minha pesquisa é avaliar algum parâmetro junto a mulheres em idade de ter filhos, eu não posso, de fato, usar a amostragem probabilística, né? Eu não posso coletar a minha amostra de forma aleatória. Eu não posso pegar essas mulheres participantes da minha pesquisa de forma aleatória, né? Por que não? Porque eu posso entender mulheres, né? Se eu só coloco aleatoriamente, eu posso pegar mulheres de 80 anos, posso pegar mulheres de 10 anos, né? Então aí a intencionalidade dessa pesquisa está muito definida ali, ó, no objetivo da pesquisa. Pesquisa é junto a mulheres em idade de ter filhos. Então, eu intencionalizo a minha amostra. Então, eu uso algum parâmetro, né? Vejo lá no Ministério da Saúde qual é a idade de ter filhos, né? Qual a idade, em que faixa existe uma pesquisa que mostre uma faixa em que a mulher é fértil, que pode ter filhos. Eu pego esse parâmetro, é um parâmetro que eu vou colocar também no meu estudo, né? Então, como que vai ficar esse meu parágrafo na hora que eu for falar dessa amostra intencional? Vai ser mais ou menos aquele parágrafo assim, a amostragem escolhida foi a amostragem intencional, onde foi escolhido um grupo de mulheres de forma não aleatória, visto que o objetivo da pesquisa é trabalhar com mulheres em idade de ter filhos, que, segundo a OMS, são mulheres na faixa de idade entre tal e tal ano. Então, isso é uma amostragem bem definida. Reparem também, gente, igual eu falei, os pontos de uma pesquisa científica, eles não são pontos isolados. Eles se relacionam um com o outro. Reparem que a minha amostragem vai depender dos objetivos que eu tracei para o meu trabalho de pesquisa. E aí eu aproveito para lembrar do nosso exercício 1, né? Título e 10 objetivos. Então, dependendo dos objetivos que eu defini, isso aí vai interferir na amostragem que eu vou utilizar, não a amostra, tá, gente? Vai dependendo dos objetivos, eu vou ter que escolher uma amostragem adequada para a minha pesquisa, certo? Aí o exemplo 2, outro exemplo de amostragem intencional, né?
Eu preciso realizar uma pesquisa com pessoas afetadas pelo ruído gerado por um aeroporto. A amostragem pode ser estabelecida identificando-se as áreas designadas como sendo de impacto do ruído e obtendo-se uma lista de domicílios dentro desses limites. Por que que essa amostragem tem que ser intencional? Vamos pensar no aeroporto de Congonhas. Vamos imaginar que essa pesquisa foi realizada lá em Congonhas. Eu não posso pegar qualquer indivíduo que more em Congonhas, ou seja, não posso usar a amostragem aleatória. Eu tenho que usar a amostragem intencional. Ou seja, vou ter que pegar como amostra apenas indivíduos que moram nas áreas de impacto, que sofrem o impacto do ruído dos aviões, né? Isso é amostragem intencional, né? Eu vou delimitar a minha amostra. Eu vou ter um campo de pesquisa delimitado ali. Por quê? Porque o objetivo da minha pesquisa exige isso, certo? Então já dá para vocês irem pensando, quando forem fazendo o exercício 1, comecem a pensar que tipo de amostragem eu vou usar, né? Se eu fosse fazer um trabalho que envolva a amostra e amostragem, que tipo de amostragem seria a mais adequada para o meu trabalho? Eu particularmente entrando nessa briga aí dos autores, né? Um fala que tem que ser amostragem probabilística, o outro falou que tem que ser amostragem não probabilística. Dependendo da pesquisa, de fato, tem que ser uma amostragem probabilística, ou seja, amostragem aleatória. Eu tenho que pegar aleatoriamente mesmo, tá? Eu não entendo como o Antônio Carlos Gil ali colocou que não, tem que ser sempre intencional. Eu não acho isso, tá? Vocês vão ver, eu vou dar alguns exemplos depois de pesquisa, vocês vão perceber que a amostragem aleatória, ela pode ser usada sim, tá? Pode e deve ser usada. E aí o exemplo 3 é parecido com o exemplo 2, né? E aí trago aí a interpretação da amostra, outro ponto fundamental. Esse exemplo do Antônio Carlos Gil, ele é bacana, né? Ele é até engraçado, por isso que eu trouxe. Certo pesquisador chegou à conclusão de que as crianças realmente são trazidas pelas cegonhas, já que nas regiões onde se viam muitas cegonhas, registravam-se também altas taxas de natalidade. Além disso, nas regiões onde se viam poucas cegonhas, as taxas de natalidade eram baixas. E aí a interpretação correta, né? As taxas de natalidade nada tem a ver com a quantidade de cegonhas. O que ocorre é que tanto o número de cegonhas quanto as taxas de natalidade tem a ver com a região. Ou seja, na zona rural é maior o número de cegonhas, assim como é mais alta a taxa de natalidade. Então, uma interpretação que o autor fez no slide anterior, equivocada. E aí, gente, por que eu estou falando de interpretação da amostra? Mais uma vez, eu vou falar da importância de se publicar a pesquisa. A interpretação da sua pesquisa, da pesquisa que você fez, uma vez que você publique isso, você está colocando resultados para todo mundo questionar. Então, um determinado conhecimento, ele pode se consolidar numa área depois que muita gente viu um primeiro estudo. Então, nós vemos aí, já vimos vários casos na fisioterapia de estudos que iniciaram de forma muito incipiente, com amostras pequenas, e isso foi publicado, e aí foi criticado, e outros autores sugerindo outro tipo de método, a utilização de outro tipo de método, e aí, de repente, chegou-se a um consenso e aquele recurso ou aquela técnica, aquela determinada técnica, se consolidou no mercado.
passou a ser confiável para os demais fisioterapeutas poderem usar. Mas isso é o quê? É fruto de pesquisa, e uma pesquisa publicada e muito bem discutida, né? Então, outro ponto importante da publicação é para isso. É para que a gente discuta os casos, os resultados, o método, a amostra, a interpretação que a gente fez da amostra. Então, outro ponto relevante que mostra que a gente precisa publicar as nossas pesquisas. E aí entramos no viés, né? Também já falamos sobre esse conteúdo. Vale a pena repetir, principalmente porque, além de ser um conteúdo da disciplina, além de ser um conteúdo próprio da metodologia científica, também é fundamental para vocês que estão aí às portas de começar a fazer um projeto para desenvolver a pesquisa de vocês. Então, o viés, ele é menos conhecido que a amostra, mas, definindo aí, ele é um erro sistemático, ele é uma tendência, né, uma tendenciosidade inserida na sua pesquisa, é um desvio que vai levar a um resultado distorcido do resultado real. Por isso que o exemplo que eu dei das eleições nos Estados Unidos é também um exemplo de viés. O fato daqueles pesquisadores eleitorais pegarem uma amostra intencional, eles, sem querer, eles usaram uma amostra intencional, né? Eles, na verdade, fizeram uma pesquisa apenas com ricos, apenas com indivíduos da classe A do país, né? E isso acabou sendo um viés, né? Eles usaram a amostragem intencional sem perceber e acabou consistindo num viés. Por quê? Porque levou a um resultado totalmente distorcido do resultado real, tá? Então, ali foi um viés, a gente vai ver agora os tipos de viés, né? Ali foi um viés que a gente costuma chamar de viés de seleção. Eles acabaram selecionando um público, acabaram estabelecendo uma amostra intencional, uma amostragem intencional, mas de forma assim, sem perceber que eles estavam intencionalizando a amostra, né? O valor científico de uma investigação depende do grau de eliminação dos viés, ou seja, quanto mais viés tiver o seu estudo, o seu trabalho, menos valor científico ele tem. Então eu acho que a gente fez uma análise de um artigo também, né, na disciplina de fisioterapia baseada em evidências. Não foi com a turma de vocês que eu fiz isso? A gente chegou a fazer uma análise de artigo? Sim. Então, e aí, eu lembro que eu levei para vocês um artigo científico com vários tipos de viés, né? Vários e vários tipos de viés. Aquele trabalho não tem valor científico nenhum, né? Não sei se, acho que eu lembro, acho que foi um trabalho sobre hidroterapia com idosos, né? Eu lembro que a conclusão daquele trabalho, inclusive, estava muito ruim. Mas o método, né, a metodologia daquele trabalho, ela estava totalmente inadequada. Eles não intencionalizaram, não usaram a amostragem intencional, e eram para ter usado, né, a amostragem intencional. Eles usaram a amostragem aleatória, que foi um erro muito grande. Ah, agora lembrei, agora estou lembrando. A amostragem naquele trabalho deveria ser a amostragem intencional. Eles fizeram a amostragem aleatória pegando idosos de qualquer... Só estabeleceram uma faixa etária e foram pegando idosos aleatoriamente. E como era o objetivo do trabalho deles, analisar o equilíbrio desses idosos, provavelmente eles pegaram idosos que já realizavam atividades, né? Idosos que faziam yoga, idosos que faziam artes marciais,
idosos que faziam pilates. Então, idosos que teriam características ou teriam um equilíbrio já muito apurado, já muito trabalhado, e que ia acabar interferindo no resultado final do trabalho deles. Ia acabar interferindo, não, com certeza interferiu no trabalho final deles. Então, quanto mais viés eu elimino da minha pesquisa, maior valor científico vai ter o meu trabalho. Então, comecem a pensar nisso também, né? Então, aí mais umas definições, né? Viés é um erro sistemático, pode introduzido em qualquer fase de um estudo, que o desvia da realidade, né? E se for descoberto, se o viés, descobri um viés, lá no final da minha, estou terminando minha pesquisa e estou para começar a escrever meu TCC. E agora, o que que eu faço? Não tenho mais tempo, tenho um prazo para entregar o projeto, tenho prazo para entregar meu trabalho, a banca já está marcada, né? E descobri um viés. O que que eu faço? Vou ter que refazer o estudo todo? No início é fácil, né? Se você ainda começou, está ali no iniciozinho da pesquisa, você corrige aquele viés e refaz novamente as etapas de execução da pesquisa. Mas se eu descobrir lá no final, essa é a pergunta, né? O que que você vai fazer? Você vai deixar o viés no seu trabalho, e a banca com certeza vai ver, já estamos falando de banca, hein? Já estamos falando de defesa de TCC. Então, se você descobrir o viés lá no finalzinho do trabalho, você vai manter o viés, porque você não tem tempo de tratá-lo, né? E vai abrir lá na conclusão um parágrafo em que você vai escrever o seguinte: no final da pesquisa, foi descoberto o viés tal, né, um viés de seleção, e por motivos de cronograma, não foi possível tratar esse viés. Sugere-se que o tratamento desse viés deve ser feito assim, assim, assim. Vai continuar depondo contra o valor científico da sua pesquisa. Afinal de contas, é uma pesquisa com viés. Mas a banca vai ver isso com muito bons olhos, né? Vai ver que você é um pesquisador muito antenado, um pesquisador que identificou um viés, mas que não teve tempo de tratar esse viés, certo? Mas vamos entrar de uma vez em viés, porque eu fico falando de viés, né, teoricamente, vamos ver o que que é na prática, né? Então, nós temos três tipos de viés: viés de seleção, viés de aferição e viés de confundimento. O que que é o viés de seleção, né? Que tipo de viés é esse que pode acontecer no meu estudo? Ele é um viés que causa distorção nos resultados do estudo, que resultam de falhas nos procedimentos utilizados para a seleção dos participantes. Então, tipo de viés de seleção: viés da amostragem. É o viés dessa pesquisa, desse artigo que a gente analisou lá na disciplina de fisioterapia baseada em evidências. O cara tinha o objetivo de trabalhar o equilíbrio de idosos, ele usou uma amostragem equivocada, uma amostragem aleatória, onde ele poderia pegar idosos que já tinham o equilíbrio muito apurado, muito trabalhado. Então, na verdade, a amostragem que ele tinha que ter utilizado naquele trabalho era a amostragem intencional, ou seja, ele deveria ter pego idosos que já mostravam ou já relatavam problemas de equilíbrio, né? Então, a amostragem correta naquela pesquisa seria a amostragem intencional. Ele deveria selecionar o grupo de idosos que já relatavam problemas de equilíbrio, certo? Esse é o viés da amostragem. Viés da autosseleção. O que é o viés da autosseleção? Viés da autosseleção é quando, na minha amostra, eu encontro indivíduos que se autosselecionam, que se autorreferem
para participar da minha pesquisa. Então, qual que é o exemplo aí? Imaginem que vai ser feita uma pesquisa sobre a qualidade de gerenciamento de uma clínica de fisioterapia. Uma clínica grande de fisioterapia, e o dono da clínica contratou uma consultoria para analisar a qualidade de gestão. Então, vão analisar o seu supervisor. E aí, um determinado fisioterapeuta, ele tem algum problema com esse supervisor e ele se autosseleciona para o estudo. Ele diz, eu quero participar desse estudo. Por quê? Porque a intenção dele é detonar a avaliação daquele supervisor. Da mesma forma, o cara que é muito amigo do supervisor, né? Ele fala, eu quero participar do estudo. O objetivo dele é o quê? É dar uma moral para o supervisor, né? Elogiar aquele supervisor, que às vezes é um péssimo supervisor, mas o amigo dele vai trabalhar lá vai atuar lá na pesquisa, né? Se autosseleciona para a pesquisa, para poder avaliá-lo bem. Como que eu elimino o viés da autosseleção? Aí entra a amostragem aleatória, né? Eu pego lá os fisioterapeutas que vão avaliar o supervisor e seleciono aleatoriamente. Você. Aí o cara fala, opa, eu quero participar. Não, então você está fora. Com isso, eu elimino o viés da autosseleção. Ou pelo menos diminuo bastante, né, o viés da autosseleção. Então, olha aí, um exemplo de que a gente pode sim usar a amostragem probabilística, a amostragem aleatória, certo? Viés de afiliação. O viés de afiliação é quando eu, sem querer, eu escolho indivíduos com características próprias e que vão atuar na minha pesquisa, né? Quando a escolha dos participantes da minha pesquisa acabam tendo características próprias, a minha amostra acaba tendo características próprias que vão me dar um resultado real distorcido. Qual que é um exemplo? Qual que é um viés de afiliação? Teve um grupo de alunos da nutrição, há muito tempo, que fizeram a proposta de uma pesquisa sobre hábitos alimentares de crianças de zona rural, né? Na verdade, o que eles queriam? Eles queriam, na verdade, analisar alguns níveis, né? Níveis de glicemia, colesterol. Eles iam analisar os níveis dessas crianças de zona rural, né? Era uma pesquisa muito relevante, né? Porque as crianças de cidade hoje, elas comem cada vez mais alimentos multiprocessados, né? Salgadinho de pacotinho, biscoito recheado. Já a criança de zona rural, de zona rural mesmo que eu estou dizendo, né? Ela tem que se contentar com frutas, supostamente ela come mais frutas, mais verduras, mais legumes, a carne que ela come não é uma carne também processada em linha de produção, enfim, era um padrão alimentar realmente diferente, né? Supõe-se que sim. E aí elas foram a campo, foram fazer a pesquisa de campo e descobriram níveis, né, de glicemia, de colesterol muito parecidos com crianças da cidade. E aí a comissão de pesquisa perguntou, digam especificamente, relatem especificamente em que região vocês foram. Aí eles foram numa região da cidade em que realmente tinha uma zona rural, mas eles pegaram os sítios que eram muito próximos da estrada que levava à cidade. Eles não pegaram aqueles indivíduos que moravam lá no fundão mesmo, né? Aquelas vilas de moradores
onde nem chegava a luz, né? Então, o que que aconteceu? Era um viés de afiliação. Eles pegaram uma turma, a amostra deles estava afiliada. Aqueles indivíduos, eles tinham acesso aos alimentos que as crianças da cidade também tinham. Que eles estavam ali perto da estrada, né? Chegavam rapidamente à cidade, podiam comprar. Na estrada passava gente vendendo também. Então a gente sugeriu a eles, né, que refizessem a pesquisa, e foi complicado, porque foram 6 meses de pesquisa, mas como não era uma pesquisa para TCC, era uma pesquisa do PIAP, né, do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa, eles refizeram. Aí sim, aí eles foram lá para aquela população que morava bem lá para a zona rural mesmo, e aí sim, os resultados foram bem diferentes, né? Então, havia na primeira coleta um viés de afiliação, certo? Viés de aferição, outro tipo de viés, é um viés que se refere a distorções nos resultados de um estudo decorrentes de erros de mensuração, né, erros de aferição. O que é o viés de aferição, gente, clássico na área da saúde? Viés de aferição é quando você usa, por exemplo, uma balança desregulada. Vamos supor que você quer fazer uma pesquisa com uma população de obesos e você usa uma balança, mas ela está desregulada. Isso vai implicar num viés de aferição no seu trabalho, no seu estudo. Então, como que eu elimino esse tipo de... Da mesma forma, né, esfigmomanômetro que não está calibrado, né? Você usa um esfigmo que não está calibrado. Vai dar resultados distorcidos, vai dar um erro de mensuração na pressão arterial, né? Isso são vieses de aferição clássicos. Como que eu elimino isso? Vou colocar lá no meu trabalho, né? Foi utilizada a balança da marca tal, do modelo tal, uma balança confiável de preferência, né? E foi uma balança, a balança foi levada para manutenção e foi feita a manutenção, foi feita a calibragem da balança, e com isso, e isso foi feito com o objetivo de eliminar o viés de aferição da pesquisa. Só isso aí, só esse parágrafo que você já ganha um ponto e tanto junto à banca, ou junto às pessoas que vão analisar o seu estudo, né? Então, outro tipo de viés de aferição é o viés do observador. O que é o viés do observador? É quando você usa uma pesquisa que tem um instrumento de coleta de dados, um questionário, por exemplo, que é muito comum na fisioterapia. Na fisioterapia tem questionários consagrados, né? Então você usa esse questionário na sua pesquisa. Você vai aplicar um questionário numa determinada população. 10 de cada 10 autores de metodologia dizem que para você aplicar um questionário, obrigatoriamente você tem que estar presente. Em outras palavras, você não pode simplesmente entregar o questionário pro paciente e falar assim, amanhã o senhor me entrega, amanhã o senhor vem na sessão, amanhã o senhor traz preenchido o questionário, tá? Isso é um viés, tá? Por quê? Porque você não vai nem saber se é ele mesmo que preencheu o questionário. Existem questionários que dependem de medições, você não sabe se o cara vai medir certo, você não sabe se ele vai responder adequadamente, você não sabe se ele teve dúvida em determinada pergunta, em determinada questão do questionário, então ele marcou qualquer coisa. Então, como que eu elimino esse viés do observador? Eu preciso estar junto, né? Então, se é um questionário que envolve algum tipo de teste, eu tenho que estar junto do teste, mesmo que seja um teste que o sujeito possa fazer sozinho, né? O sujeito de pesquisa possa fazer sozinho. Eu tenho que acompanhar esse teste.
né? Eu tenho que estar junto para eliminar qualquer tipo de dúvida. Ele pode ter dúvida em alguma questão, eu estou lá para sanar essa dúvida. Então, da mesma forma, lá no meu trabalho, eu vou colocar isso, né? O pesquisador aplicou um questionário onde esteve o tempo todo presente, de forma a eliminar o viés do observador. Tá? Vai ser ótimo também. Esse é um parágrafo que também faz sucesso junto à banca avaliadora. Viés do instrumento de coleta de dados, também chamado de viés do questionário, né? O que é isso? Questionários mal elaborados. Vamos supor que você faça uma pesquisa e você está propondo um questionário novo. Mas aí você vai ver, é um questionário mal feito, é um questionário extenso, é um questionário que tem incoerências, é um questionário que não foi bem estudado, que tem pontos ali que outros autores de questionários similares já aboliram. São questionários tendenciosos, né? Por exemplo, hoje, a grande discussão que se tem em pesquisas que usam questionário é o padrão Likert. O que é o padrão Likert? É aquele que tem o quadrinho para o cara marcar X, né? Padrão Likert, originalmente, ele tem campos ímpares. São 7 campos. Né? O Likert é o cara que criou esse tipo de modelo de pesquisa. Então, o Likert original tem 7 campos. Likert é aquela pesquisa assim, bom, muito bom, razoável, fraco, excelente, né? Mais ou menos, concordo totalmente, concordo parcialmente, não concordo nem discordo, discordo totalmente. Já viram, eu tenho certeza que vocês já viram esse tipo de pesquisa, né? Hoje a discussão que se tem é que é preciso abolir a coluna do meio da escala Likert, colocar campos pares, não colocar aquela questão que permite que o cara fique em cima do muro. Né? Porque às vezes o cara está sem saco para responder, ele não quer responder, ou ele não quer se posicionar, ele marca tudo no meio, né? E aí existe o viés do instrumento de coleta de dados. Acaba implicando no viés do instrumento de coleta de dados na sua pesquisa. Então, quem vai trabalhar com questionário, tem vários pontos aí que a gente pode trabalhar para eliminar esse tipo de viés, certo? Isso eu estou falando com aqueles que vão propor um questionário. Quem vai usar um questionário já consagrado, não. Tá? Tem questionários consagrados na fisioterapia, não tem problema nenhum usar. Mas quem vai propor algum tipo de questionário é preciso tomar alguns cuidados para eliminar o viés do instrumento de coleta de dados. Viés da falsa resposta é quando, por alguns motivos que fogem da compreensão do pesquisador, a resposta dada pelo sujeito de pesquisa, ela é uma resposta falsa. Eu orientei uma aluna da pós-graduação em enfermagem do trabalho. Essa aluna, ela fez uma pesquisa, ela propôs, né, uma pesquisa com caminhoneiros, né? Ela era enfermeira do trabalho numa grande empresa que tinha muitos caminhoneiros, e ela queria analisar o uso de anfetaminas e outros tipos de drogas por parte dos caminhoneiros. Aí eu perguntei para ela, beleza, onde vai ser o local da pesquisa? Vamos colocar aí no projeto, o local da pesquisa. Ela falou, vai ser numa sala reservada lá dentro do RH da empresa. Gente, o risco de ter a falsa resposta nessa pesquisa dela era imenso, né? Qual caminhoneiro dentro do RH da sua empresa
iria dizer que ele usa anfetamina ou que usa algum tipo de droga. Nenhum. Né? Então, o que eu sugeri a ela? Reúne uma turma, vai para um posto de gasolina, ou então para um pátio de caminhoneiros, faz uma atividade, aquelas atividades de coleta de dados, né? Aferir pressão arterial, pulsação, sinais vitais, né? E lá nessa atividade, você sugere para o caminhoneiro a participação na sua pesquisa. Encontre um local totalmente neutro, bem reservado, e faça a pesquisa com gravação, né? Pesquisas onde você vai trabalhar, pessoal que vai usar questionário, dependendo do que você vai analisar, o questionário também de marca X, né? O questionário com padrão Likert, ele também cria um viés de falsa resposta. Já a gravação, não. Você faz um roteiro de entrevista, né? Pode ser um roteiro estruturado, ou semi-estruturado, ou não estruturado, depois a gente vai ver o que é isso, mas tenho certeza que vocês já viram isso em algumas pesquisas, né? Em coisas que vocês já leram. Então, quando você faz um roteiro de entrevista gravada, nesse tipo de pesquisa que eu falei do caminhoneiro, o cara vai se soltar, né? Ele pode começar travado, é um assunto delicado, mas como é uma entrevista gravada, tem meios ali de você ir vai conversando, de repente o cara se solta, ele vê que ele está num ambiente neutro, ele vê que você é um acadêmico, que você não tem ligação nenhuma com nenhuma empresa que ele está ligado, que ele está vinculado, e com isso você tem respostas fidedignas para trabalhar na sua pesquisa. Então, uma forma de eliminar o viés da falsa resposta é esse: usar sempre lugares neutros, né, reservados, e de preferência com entrevista gravada, usar o método de entrevista gravada. Viés da falsa resposta, gente, é muito comum em pesquisas sobre violência doméstica, né? Você vai fazer uma pesquisa sobre violência doméstica e geralmente algumas mulheres acabam mentindo na pesquisa, né? Aquela coisa, faz parte da patologia também, né? O fato da mulher mentir, esse medo, essa coação, tudo isso faz parte da patologia. O viés da falsa resposta é muito presente também em usuários de drogas, né? Quando alguém vai fazer pesquisa junto a usuários de drogas, geralmente o usuário costuma mentir, costuma dar falsa resposta sobre o uso que ele faz das substâncias químicas. Então, esse é o viés de aferição. E, finalmente, o viés de confundimento, que é um erro sistemático que ocorre quando os resultados de uma associação entre dois fatores são imputados a um terceiro fator não levado em consideração. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro isso. Imaginem que alguém vai fazer uma pesquisa numa comunidade, e nessa comunidade há uma fábrica do segmento químico, e que causa bastante poluição naquela comunidade, né? Cheiro de produtos químicos, fumaça, e aí alguém propõe fazer uma pesquisa nessa comunidade para ver a incidência ou prevalência de problemas respiratórios. E aí, ao final da pesquisa, ele conclui que um bom percentual, 60% daquela comunidade tem problemas respiratórios. Só que tem um viés de confundimento nessa pesquisa que o pesquisador não levou em consideração, né? Há um terceiro fator não levado em consideração, uma variável de confundimento. Qual é?
Nesse grupo, nesses 60% que tem problemas respiratórios, ele não considerou fumantes crônicos, né? O cara que fuma desde os 12 anos de idade, ele tem um problema respiratório, mas não seria justo colocar isso na conta da empresa, né? Daquela empresa que está lá na região. Não dá para afirmar que aquele problema respiratório ele contraiu da empresa, já que ele é um fumante desde os 12 anos. E um outro indivíduo que esse pesquisador não considerou também é o indivíduo que tem alguma doença pulmonar congênita, né? O sujeito já nasceu com asma ou com bronquite asmática. Então, você vai fazer a pesquisa naquela comunidade, vai pegar indivíduos que têm doenças pulmonares congênitas, mas na interpretação da pesquisa, você vai colocar isso na conta da empresa. É um viés de confundimento, tem um viés de confundimento nessa pesquisa. Como que eu elimino esse viés de confundimento? Amostragem intencional. Vou usar esse tipo de amostragem. Ou seja, chego na comunidade e falo, olha, eu preciso de participantes na minha pesquisa, mas tem aqui uns critérios de seleção. Fumantes crônicos, fumantes de longo tempo não vão participar da pesquisa e pessoas que têm doenças pulmonares congênitas também não vão participar da pesquisa. Outro sujeito de pesquisa que eu posso eliminar moradores novos, né? O cara que é morador novo daquela comunidade, ele pode ter vindo de outra localidade com uma doença pulmonar, ele não contraiu ali. Então, critérios de seleção, né, critérios de inclusão e critérios de exclusão, vocês já viram isso também, com certeza. Eu preciso definir critérios claros de exclusão e de inclusão no meu estudo para poder eliminar o viés de confundimento, certo? Quando eu escolho critérios claros de exclusão e inclusão, o risco de eu eliminar viés de confundimento é bem alto, né? E a banca vê isso com bons olhos. Certo, gente? Perguntas, dúvidas, considerações, comentários? Show de bola, professor. Deu para lembrar bastante coisa que você tinha falado naquela vez no terceiro período lá. Isso, então. É um conteúdo que agora, esse conteúdo vocês vão ver, vão visualizar muito, principalmente em conversas com o orientador, né? Porque o orientador vai conversar com você. Um dos primeiros papos que vocês vão ter com o orientador é sobre a questão da amostragem, né? Aí seja, como o Bernardo falou, seja uma revisão sistemática de literatura, ou seja, pesquisa de campo, vocês vão ter que definir a amostra. Amostra e amostragem, né? Vocês vão ter que definir os dois. Vão conversar também sobre viés. E vão conversar também sobre metodologia. Metodologia, acho que a gente vai conversar já na próxima aula, né? Os tipos de metodologia, tipos de estudo, tá? Mas esse material eu trouxe para a gente fazer uma nova abordagem. Eu lembro que a gente aplicou esse mesmo conteúdo, mas lá na época vocês estavam iniciando. Foi uma iniciação científica que eu fiz com vocês, né? Agora a gente vai ver isso de uma forma mais aprofundada. Beleza? Mais alguma dúvida? Tá ok? Tá ok, professor, tranquilo. Professor, Pois não, Julie. pode falar, Fernando. Não quero falar nada não, só falei, tá tranquilo. Não, é que eu ia pedir o senhor para ver se o senhor poderia disponibilizar a aula da semana passada juntamente com esse material em Beleza. PDF. Eu disponibilizei lá a aula da semana passada. Não, o senhor disponibilizou do dia 19. Da primeira do dia 19. Aí, dia 26, eu acho... Não, teve um dia que eu não... Deu um chuvão, eu não dei aula. Foi no dia 5. A gente pulou um dia, né? Mas eu vou dar uma checada lá. Não, foi no dia 26. Dia 26 vou dar uma conferida lá, pode deixar.
tá? Porque já tá até gravado, já mandei, já fizeram a vinheta e tudo. Não sei, só se eu dei mole e não postei lá. Mas eu vou postar, já posto essa também. Tá bom, muito obrigada, professor. Tá ok? Uhum. Então, gente, beleza? Ô, professor, Boa noite. boa Oi, noite. A Gabriela Lucas. pediu isso. A Gabriela pediu para avisar que ela não teve como ficar na reunião, na aula hoje, porque ela tá com um parente internado. Aí ela estava de acompanhante. Ah, beleza. Show de Gabriela bola. disse. Show? Tá justificado. Beleza, então, gente. Boa noite, bom fim de semana. Obrigada. O senhor também, seu bom descanso. Valeu, professor. Boa noite. Bom Ô, descanso. professor, boa noite, bom final de semana. Pessoal. Vocês também. Boa noite, professor. Boa noite.